Olá, boa noite. Está começando aqui pela TV Mais, canal 17.1, mais uma edição do seu programa GW100. E o tema de hoje é o Meu Voto é Daqui, a regionalização do voto. Qual a importância de votar em políticos da sua região que representam a sua cidade ou a sua localidade? Para discutir sobre esse assunto, a gente recebe aqui o deputado estadual Allan Kardec, do PT de Mato Grosso, o empresário Carlos Polaco e o publicitário e consultor político Cláudio Cordeiro. Eu vou começar fazendo uma pergunta para o deputado Allan Kardec, que é deputado estadual, então já tem uma rotina política. Na prática, deputado, Cuiabá, a Baixada Cuiabana, ela, em relação ao número de eleitores, ela não está devidamente representada lá no Legislativo Estadual, no Legislativo Federal. O que isso afeta na prática para a cidade? Boa noite, Cláudio. Boa noite, seu xará, o Cláudio Cordeiro também, Polaco, todos que estão nos acompanhando no TV+, o grupo GW100, todos que acompanham as redes sociais, várias redes sociais interagindo nesse momento. Uma boa noite e um bom domingo a todos. A interferência da relação política é muito grande na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. A representatividade ela é muito importante com a destinação de verbas. É só a gente olhar as emendas que foram liberadas no ano passado, ano retrasado, para os deputados estaduais da Assembleia Legislativa. Lá nós somos 4 deputados estaduais que estão e vivem aqui em Cuiabá e na região metropolitana. E é lógico que os outros espaços políticos eles têm uma representatividade forte, mas Cuiabá tem perdido passo a passo, ano a ano, essa representatividade política. Na Assembleia Legislativa isso é latente, mas ainda no Senado. Nós não temos, nossa região, nenhum senador. Deputado federal são 3 dos 8, dos 3 senadores da região sul, tem os 3 senadores. Então, se a gente olhar as demandas políticas dessas representações políticas, tanto na Assembleia, quanto na Câmara Federal, quanto no Senado, a gente vai ver que Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio, Barão, Poconé, Livramento, Chapada, Rosário, Jangada, são cidades que pouco têm representação na Assembleia, na Câmara Federal, no Senado, e também são os locais onde tem o menor índice de desenvolvimento humano e, com certeza, os menores recursos aplicados via emendas. Então, é importante esse debate, já abro dizendo que a gente não está fazendo aqui nenhum tipo de separação, vote só aqui, o bairrismo simples. O que a gente está tentando, a partir desse momento, é fazer uma provocação acerca da representação política. Nós temos aí mais de 32% dos eleitores do estado de Mato Grosso. Cuiabá é a nossa capital, completando 300 anos. Nós temos aqui a nossa capital política, econômica, cultural e que precisa ser, com certeza, representada, tanto na Assembleia, quanto também na Câmara Federal e no Senado. Carlos Polaco, vou te fazer uma pergunta. Essa crise de representatividade, por exemplo, essa discrepância de representatividade, vou reformular a pergunta, não representa assim que o povo ou ele não está votando e que realmente representa ele, ou o processo eleitoral está aí mostrando que há outros fatores que a gente já conhece que acaba resultando na eleição dessas pessoas que são assim, que tem uma abrangência maior no estado, mas que não representam necessariamente nenhuma região, né? Boa noite. Boa noite, Alexandre, boa noite, deputado, boa noite, Cláudio, boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite a toda a população. Eu acredito que muito acontece porque a população ela não entende um pouco como funciona a votação, né? E quem votar. Ela acredita que tem assim, as propostas, os candidatos, mas ela não consegue identificar da onde é o seu candidato. Eu acho que é muito importante nós começarmos a criar essa cultura, né? Da onde é o seu candidato. Além de toda a sua defesa, de todo o seu plano de governo que ele apresenta, mas se ele é do bairro, se ele é da cidade, se ele é da região, a população precisa saber que nós temos que ter um número maior
de representantes da região. E isso eu acho que ainda não foi explorado. Eu acho que precisamos criar essa cultura. Cláudio Cordeiro, publicitário, o que você acha que na prática a gente precisa fazer para avançar nesse sentido da regionalização do voto? Cláudio. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Boa noite, deputado Polaco. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da TV Cultura, do programa GW100. Então, eu acho que a representatividade, isso resume representatividade, né? Porque a gente vê que nós aqui da Baixada Cuiabana, né, hoje a gente tem como representantes 5 deputados, não é isso, deputado? Né? E a gente também tem outras regiões, tipo a região de Rondonópolis, que tem a mesma quantidade de deputados. Né? Então, aqui a gente consegue hoje, pelos números, né, pelo cálculo da CEPLAN, né, que da região 6, que é essa Baixada Cuiabana, que a gente fala dessa forma, né, que a gente conseguiria até 8, 7 deputados. Né? E com essas pessoas, a gente vai ter mais representatividade. Né? A verba desses deputados vão ficar aqui. Imagina só você votar num deputado de uma outra localidade, onde ele não vai ficar presente aqui na nossa cidade, aqui na nossa região. Então, o correto é fazer como as pessoas do interior. Né? As pessoas votam em candidatos de lá, né? Que esse candidato conhece as peculiaridades daquele município e trabalha em prol deles. Então, fica difícil a gente votar num candidato de outra região e como que a gente vai fazer para encontrá-lo. Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa conta, né, e para dar esse resultado do crescimento aqui da nossa região. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o deputado Allan Kardec, que a gente pôde acompanhar uma situação que isso ficou evidenciado na prática, que foi aquela situação lá da emenda para os equipamentos do pronto-socorro, que a gente acabou do dia para a noite ali quase que perdendo os 80 milhões para os equipamentos do novo pronto-socorro, que é justamente o pronto-socorro de Cuiabá que socorre quem vem do interior na busca de atendimento. Né? Isso ficou muito, muito evidente, ou seja, os deputados do interior se juntaram para tirar o dinheiro do pronto-socorro de Cuiabá para colocar na saúde estadual, não é? Perfeito. Um exemplo claro de como que funciona a questão da força política e a sua representação. Cuiabá deveria ter pelo menos 4, metade, ou no mínimo 3 deputados federais e no mínimo 1 senador daqui da região metropolitana. E com certeza nós teríamos um diálogo diferente. Nós vimos em 2, 3 semanas resolver a situação. Nós vimos uma situação em que o governo Pedro Táxi jogou para cima da responsabilidade dessas emendas, pressionando inclusive o prefeito Emanuel Pinheiro, ficou numa situação difícil também dele fazer uma defesa, já que os deputados federais que deveriam estar dando sustentação para o prefeito da capital já tinham se compromissado em abrir mão de um compromisso com o Hospital Pronto-Socorro de Cuiabá, em detrimento de pagar a dívida do governo do Estado. E é o que você falou, a força dos 8 deputados juntos não teve ali nem sequer um diálogo mais forte, mais presente dos deputados da região de Cuiabá. Mas uma outra coisa, que eu gostaria de falar aqui para os nossos convidados e para quem está nos assistindo. Nós temos 5 milhões e 700 de emenda impositiva para o próximo ano. Imagine se Cuiabá tivesse o mesmo potencial de representatividade que Campo Grande. Lá em Mato Grosso do Sul, só a cidade de Campo Grande elegeu 10 deputados estaduais. Se nós tivéssemos 10 deputados estaduais em Cuiabá, nós teríamos 55 milhões de reais de emendas de deputados daqui da região para estar trabalhando a Cuiabá dos 300 anos, ajudando a Várzea Grande a finalizar o projeto do PAC da questão da pavimentação e do saneamento. Santo Antônio, Barão, a gente podia estar trabalhando a questão do turismo. Mato Grosso do Sul tem esse exemplo muito forte. São 10 deputados direto de Campo Grande, mais outros 6 da Metropolitana. Isso significa que eles conseguiram se organizar. E também aí uma outra questão, para a gente estar discutindo aqui com o nosso empresário polaco, nosso publicitário Cláudio, e entender onde nós estamos errando também, Cláudio. Eu acho importante nós, da classe política, entender
onde que nós estamos errando? Nós não estamos conseguindo estar fidelizando esses votos também. A população, muitas vezes, está ouvindo quem? Quando vem um deputado estadual de fora, da região, conhece pouco o município e consegue sair daqui com 10, com 11, com 12 mil votos. E aí depois não consegue fazer a diferença onde que está o Alvorada e onde que está o Parque Cuiabá. Não consegue entender a diferença entre o bairro da Manga e o Limpo Verde em Várzea Grande. Então a gente tem que entender onde nós estamos errando e onde que a população está indo mais na questão de marketing e estratégias eleitorais de deputados com poder aquisitivo maior. Alexandre, se você me permita, eu acredito muito nisso, deputado. Eu acho que a população ela não entendeu esta força. Eu acho que quando vai se conversar com a população, e essa que é a ideia desse debate, não é ir para o lado A, o lado B, falar que o interior está certo, que a capital está errada. Não, não tem nada disso. Nós não estamos querendo polemizar nada. O que nós estamos querendo é explicar para a população, eu como membro dessa sociedade organizada, eu não tinha uma noção desse problema do pronto-socorro de Cuiabá. Só pela mídia que nós ficamos sabendo. Então, quando vai eleger um deputado federal, quando vai eleger um deputado estadual, um senador, precisa ter essa noção. Então, eu acho que explicando, acredito muito que a campanha para o próximo ano tem que ser uma campanha explicativa. Até porque, desculpa, Cláudio, antes do Cláudio Cordeiro, nós estamos preparando já o terreno também para um próximo voto distrital misto. Então, já é uma pauta já discutida no Congresso Nacional. Né? Eu acredito que essa eleição de 2018 deve ser a última nesse sistema eleitoral. Que é 2022. Em 2020, né? 2020. As municipais já serão voto distrital misto, Cláudio. Exato. Só para corroborar, né, com o que a gente está falando, e o foco, né, do Fórum GW100 é isso. Né? Então, o GW100 levantou essa questão para a gente discutir e levar para a sociedade essa discussão do porquê e para que votar em candidatos da nossa região. Então, a responsabilidade agora até vai de encontro com o artigo 1 da Constituição, no parágrafo único, que diz o seguinte, que quem manda é o povo, em palavras simples, né? Mas através de seus representantes eleitos. Né? Então, a gente tem que realmente colocar, né, esse valor, eleger pessoas que realmente vai trabalhar diretamente em prol da nossa comunidade, da nossa região. Agora, tem um fator aqui que nós quatro aqui já estamos aqui em Mato Grosso há muito tempo. Houve, no fim do mandato do governador Dante de Oliveira, eu acho que um enfraquecimento da classe política, né, de quem já militava na classe política, para o surgimento lá do fenômeno Blairo, né, daquela questão do homem do campo, do agronegócio. Vocês acham que também pode ter acontecido isso? Assim, as pessoas aqui... Porque aquela campanha foi uma campanha maçante em cima da classe política, da velha política, e a população acabou preferindo votar nesses novos empresários aí que surgiram, os novos fenômenos do mundo dos negócios. Cláudio, eu gosto de estudar... Alexandre Prá. Desculpa, Alexandre. Alexandre, eu gosto de estudar os fatos históricos da questão política, e você tem razão. Nós já vimos desgastando essa questão, família Campos, o pessoal, o Dante, o grupo do Dante de Oliveira, nesse intertício, o Bezerra entrou, veio de Rondonópolis mostrando força, entrou, rompeu-se um ciclo, volta a Dante, e essas questões aqui. Mas o que eu acredito que aconteceu em 2002 foi o fortalecimento, sim, do projeto do agro, que veio carregado politicamente pelo Jonas Pinheiro, que depois acabou ficando um pouco esquecido, né, de ser contemplado neste grupo, mas hoje o Estado de Mato Grosso deve muito a Jonas Pinheiro a pujança do agronegócio, em especial a pecuária e a expansão da agricultura no Estado de Mato Grosso. Só que veio um movimento muito forte da turma da botina, contrapondo a turma do tênis, né? O Dante era a turma do tênis, gostava de usar tênis com calça jeans, e
essa política da turma da botina, ela entranhou no Brasil todo. Já vista aí Goiás, a bancada do boi, a bancada do agro no Congresso Nacional, um investimento muito pesado, e aí junto com isso, é importante a gente dizer que não dá para dissociar, junto com essa questão política veio também a fixação do modelo econômico para o estado de Mato Grosso, as monoculturas, o fortalecimento exclusivo da soja, o fortalecimento exclusivo do milho, o fortalecimento exclusivo de algumas produções agrícolas, fazendo com que o estado, que naquele período do governo Dante começou-se a industrialização, e nós tínhamos um problema que era a energia. Nós não temos energia, estrada ruim, e eu lembro que no governo Dante para frente começou-se a melhorar essa situação da energia com o Manso e o programa das estradas. E o processo de industrialização parece que era para ter aumentado. Foi com essa ideia a vinda do Blairo. E a gente vê hoje que isso não aconteceu de fato. O que ampliou foram as monoculturas e o investimento pesado nessas monoculturas. Eu acredito que a gente precisa fazer esse debate, e isso tem a ver também com a questão da representatividade, porque a região metropolitana de Cuiabá não planta soja. Ela cria gado, mas não planta soja. E nós temos aqui um parque industrial ainda adormecido. Nós precisamos avançar no crescimento da questão do nosso parque industrial e tecnológico. Talvez a gente consiga avançar a partir do Fórum GW100. Polaco, se o interior trouxe muitos empresários do campo para a política, né? Estadual, federal, a indústria, por exemplo, os empresários, o comércio, que são a base, né, da Baixada Cuiabana, eles estão falhando também nas lideranças, por exemplo? No surgimento de lideranças? Está falhando muito. Precisa criar, né? Precisa construir um político voltado para a industrialização. Nós vemos aí quem fala que representa, mas você vê, igual o deputado está falando, nós temos aí um distrito industrial que as empresas estão saindo daqui de Cuiabá. Né? Então, não se tem uma política de incentivo. E isso também é representatividade. Nós precisávamos ter, né, deputado, mais deputados, mais senador, mais deputado federal, pensando na industrialização, pensando em geração de emprego aqui na Baixada. É muito oportuno a sua pergunta. Eu acho que estamos falhando, nós temos que parar de ser atores coadjuvantes e ir para o papel principal. O empresário precisa se posicionar, precisa também eleger pessoas que pensem assim. Geração de emprego e renda para a nossa Baixada. Cláudio. Dessa forma que ele falou, até estrategicamente, abre um espaço, uma leitura, para uma nova bandeira, né? Geralmente, para você ser candidato a alguma coisa, você tem que representar uma bandeira, né? E a gente vê que a maioria das pessoas... Cláudio, mas representar, desculpa te interromper, né? Tem Exato. Muita gente que levanta uma bandeira, mas não representa. Não representa. Só usa a bandeira, tem que representar. Então, eu acho que essa discussão aqui abre um espaço para quem já está militando ou quer militar na vida pública, né, que existe uma lacuna aberta aí, que é essa área da indústria, né, que esse candidato ou esse já deputado, sei lá, já pode estar com esse foco, né, para as próximas eleições ou propriamente agora também, né. Como é que fica essa questão desse processo assim, de enfraquecimento da classe política, né, de descrédito por todas essas investigações aí, Lava Jato, dá essa impressão assim de que quem tá com medo de ser preso e quem não quer entrar porque tá com medo também de ter problema. Alexandre, e é uma coisa verdadeira, e essa questão da judicialização da política e da politização da justiça tem acontecendo e vem acontecendo muito rápido, muito rapidamente mesmo, e está pegando também empresários. Há uma relação muito próxima entre a política e o empresariado, em especial aqueles que preferem investir
no seu candidato para depois ter resultado em incentivos fiscais, em preferência para obras do Estado, obras do governo. Então, há essa relação. Agora, uma coisa interessante que você puxou nessa pergunta, Alexandre, alguns empresários que vieram desse perfil do agronegócio se colocam ainda como fora da política, mesmo em mandato. Aí a gente tem que fazer a pergunta para esses caras: meu irmão, você é político? Em mandato e muitas vezes denunciado, né? Já vem, inclusive, com movimento de corrupção, de investigação de corrupção na sua empresa, no seu processo de negócio, e vem para a política e ainda se mantém como se fosse, não, esse aí, eu não sou político, não, estou aqui porque eu fui ungido pela minha classe, a minha categoria pediu para que eu viesse aqui representar, porque nós somos o setor produtivo. Ora, eu concordo que o setor produtivo é importante demais, mas são vários os setores produtivos. O setor da ciência e tecnologia, que é um setor muito produtivo, está adormecido no estado de Mato Grosso. Nós compramos insumos agrícolas e algumas peças de tratores da Finlândia, que não produz um metro de soja. E por que a gente não investe aqui neste setor produtivo, na produção inteligente do agro? Nós compramos adubo de fora do estado, defensores agrícolas de fora do estado. Então, são questões que a gente precisa não ter medo de falar, não ter medo de tocar. Entrou na política, disputou a eleição, não está mais virgem. Veio para a disputa, é política direta com o povo. Então, esse discurso que vem do interior algumas vezes, vem de grandes corporações que pegam as produções de quem produz e vendem para fora, exportando. E aí, detalhe, é bom dizer que também há uma discussão acerca de impostos acima disso. O produtor, muitas vezes, ele é subsidiado por um grande vendedor de soja, um grande vendedor de milho, um grande vendedor de algodão, que vai se beneficiar de juros do sistema econômico bancário, da sua fortuna, fazendo com que o médio e o pequeno produz para ele vender, e ele é o grande que ganha dinheiro. Então, são coisas que a gente tem que trazer para a discussão, e a discussão de representação política passa por isso também. Bom, deixa eu pegar o gancho aqui também. Deputado, tem político que não representa a classe e também tem empresário que também não representa a classe de empresário. Eu acho que tudo na vida tem pessoas de boa índole e tem pessoas que não são de boa índole. Então também tem muito empresário sério, nós vemos também que tem muito político sério, novos políticos estão surgindo, que você vê que ele tem um plano de governo, tem uma visão macro de como seria o seu mandato. E também tem empresários que têm um posicionamento que pensa no desenvolvimento do Estado, não somente no lucro, ele pensa no desenvolvimento da região. Então, só abrir esse parênteses, deixar registrados aí que também a gente tem os dois lados da moeda. Nesse viés aqui, na parte, assim, um olhar em cima do marketing, né, não é para todo mundo, mas eu consigo enxergar também que grande parte dessa corrupção que existe aí vem da dívida de campanha, né? Que uma pessoa lá de longe veio pegar voto aqui. E como voto, a gente sabe que voto é emoção, voto não é razão, voto e como que essas pessoas conseguem esse voto aqui? Né? Trabalhando de uma outra forma, por atacado, comprando, contratando. Placas, né? A gente via placa Exato. Na casa das então pessoas. Isso custa dinheiro, né? Então a gente aqui, o deputado daqui, ele consegue um voto, né, de graça, pela quantidade de população, de votantes que tem aqui, né, com o diferencial de quem mora longe, que não é conhecido aqui. Então o voto aqui é mais barato. Com isso, ele vai gastar muito menos na eleição. E é muito difícil, Cláudio. Nós aqui, eu fui candidato em 2014, eu era vereador na capital, e fiz campanha no interior, com bandeiras na área do funcionalismo público, na área da educação, do esporte e lazer, e é o que nos trouxe para a política, inclusive. Mas, quando você chega no interior, mesmo tendo algumas bandeiras comuns, o interior é mais organizado no sentido, um pouquinho. Vamos ouvir, mas nós temos aqui o nosso barrista. Nós temos o nosso candidato. Eu acho que o interior vive mais a política, né? Você vê ali que tem as cidades, tem as guerras ali de grupo político, de fulano. Eles vivem mais a política. E nós temos que voltar a aprender a lidar com isso também. A ideia desse debate é fazer com que a Baixada comece a fazer essa forma de política. Nós temos em Juara 2 deputados estaduais.
Nós temos em Rondonópolis 5 deputados estaduais. Nós temos em Sinop deputado estadual, deputado federal. Então, assim, é importante dizer da organização desses municípios do interior acerca das suas representações. E a gente aqui, repetindo, né, o Fórum GW100, ele quer discutir isso. Por que a Baixada Cuiabana, a região metropolitana de Cuiabá, o Vale do Rio Cuiabá, por que a gente não se organiza aqui em torno do nosso R6? R6. Dos 13 municípios que cercam Cuiabá, tem 32% a 33% do eleitorado. Por que a gente não se organiza para que a gente possa ter a representatividade do número de eleitores que nós temos? Então, acho que a gente está avançando muito, Alexandre, você está conduzindo bem aqui, eu acho que isso aqui vai servir para que a gente possa futuramente fazer grandes avaliações. São 13 cidades, né? Até o número já vem carregado com a sorte, né? Para a gente poder fazer um bom trabalho e já nessas próximas eleições já dar um bom resultado. Bom, o GW100 está discutindo hoje a regionalização do voto, a importância de se votar em candidatos da sua região. A gente vai para um breve intervalo comercial, a gente volta já já.